Nós vamos conversar com Antônio Augusto, que é diretor e roteirista do projeto maravilhoso, que você não vinha só, né? Não vinha só, mas tudo bem, por isso que a gente falou o nome do Anderson Mourão. Mas vale a pena a gente falar para vocês que esse documentário maravilhoso vem falando das camadas das águas invisíveis que narra o nascimento de Teresina. E é claro que entre os rios. E nós vamos conversar agora, então, com o Antônio Augusto, que é diretor e roteirista do projeto, tá bom? E que, obviamente, quer aproveitar para mandar um abraço para o arquiteto também, que faz parte dessa história. Ele estava agora há pouco me falando, não posso esquecer o nome de ninguém, senão o pessoal vai brigar comigo. Não é isso? Exatamente. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos. Bom, é um documentário, eu sou arquiteto também, e é um documentário que, como você bem colocou, a gente tentou narrar um pouco desse nascimento de Teresina, que para alguns, né, para a historiografia, para muitos autores, nasce em 1852, né, com o dito planejamento a partir da transferência do Saraiva para a capital Teresina, mas a gente tentou resgatar um pouco da história antes, né, da Vila do Puti, falar dessa sociedade que aqui já existia antes do conselheiro Saraiva, oficializar essa transferência da capital de Oeiras para Teresina. Então a gente tentou trabalhar um pouco, digamos que saindo resgate, um pouco, né? De uma certa forma resgatando uma história que na verdade até os jovens hoje, as nossas crianças pouco sabem, né? E eu acho que é o seguinte, eu como arquiteto sempre fui muito provocado a gente está sempre pensando na cidade, né? O arquiteto e urbanista, ele tem que estar sempre pensando na cidade, principalmente nas pessoas, porque a cidade ela é formada, feita para as pessoas, pelas pessoas, né? Então havia uma questão muito forte para mim, como que essa cidade, a gente sempre está falando, a cidade, primeira cidade planejada, 1852, a transferência, o conselheiro Saraiva e tudo, e nesses quase 170 anos a gente pouco teve uma diferença de discurso, né? A gente viu que o discurso, vamos dizer assim, hegemônico é esse, né? E a gente tentou, não vou dizer que sair dessa linha, mas a gente tentou resgatar algo que veio antes, que era a Vila do Puti, né? E tentar entender como foi esse processo, porque para muita gente, o conselheiro Saraiva, ele chega e coloca que, bom, vai ser transferido de Oeiras para Teresina e está criada a cidade, né? Mas na verdade não foi assim, né? Tem muita história antes que a gente conta como que foi esse processo, né? Dá para dar umas pinceladas para que as pessoas possam ficar mais interessadas? Sim, com certeza. A cidade da Vila do Puti, né, que existia hoje, que hoje é o bairro Puti Velho, Olarias. A gente tem até algumas imagens, viu, meninos, que a gente pode ir mostrando enquanto a gente vai conversando. Essa cidade que cá existia, ela era uma vila com muitos habitantes, era algo que já era muito forte, a população, existia uma população aqui, existia toda uma configuração social aqui, e quando esse processo de transferência da capital, ele não se inicia com o Saraiva, na verdade, ele finaliza, porque já é um processo que já vem muito antes dele, né? E o nosso documentário tentou justamente trazer um pouco da história de como que esse processo aconteceu e quais as consequências desse processo, a ponto de a gente até mesmo questionar esse dito planejamento de Teresina. Bom, agora você tocou numa tecla que me causa uma certa curiosidade. Eu vou te dizer que, como uma cidadã comum, na capital do nosso estado do Piauí, eu às vezes me pergunto, para você como arquiteto e até para os próprios engenheiros, né, de vários empreendimentos dentro da nossa capital, é algo que se deixa às vezes, será que dá certo? Porque assim, a gente observa até as próprias construções que são feitas dentro da nossa capital, a gente observa até para vocês mesmos como arquitetos,
realmente, quando se fala em planejamento de uma cidade, causa um certo espanto. Sim. A gente às vezes fica pensando, poxa, até na questão das construções que são feitas aqui dentro da nossa capital. Eu acredito assim, Vanusa, o planejamento urbano, o planejamento de uma cidade, ele não pode ser feito sem a participação popular. E às vezes a gente, como arquiteto, isso eu não estou, assim, como arquiteto e também uma pessoa, um pesquisador dentro da área do cinema, audiovisual, eu acredito muito que em alguns momentos, em vários momentos da nossa capital, a gente deixou de lado um pouco esse lado de escuta, né? Das pessoas, entender quais são as reais necessidades de Teresina. Por exemplo, fugindo um pouco da linha do documentário, que tem uma linha mais histórica, mas falando dos dias atuais, temos reclamado de calor, né, em Teresina, mas a gente vê que a gente fala, pelo menos a meu ver, a questão da arborização, né? Teresina já foi conhecida como cidade verde, né? E hoje eu posso dizer que a gente está perdendo esse título, né? Está perdendo. É uma cidade que está precisando que os seus gestores, os arquitetos, os urbanistas e, enfim, as pessoas ligadas ao planejamento, elas estejam cada vez mais atentas às reivindicações, profundo, né? Exatamente, às questões que realmente a nossa cidade ela precisa, né? Vamos fazer o seguinte, vamos conhecer um pouco desse documentário através de um trailer, porque a gente também não pode aproveitar essas oportunidades estando com pessoas como você, que por mais que seja um diretor maravilhoso aí desse documentário, mas também é um arquiteto, e obviamente a gente puxa um pouquinho pra gente, porque isso faz parte também de levar informação, e o Bom Dia News também é informação e um olhar clínico para que chame a atenção também das autoridades para esse sentido que é o bem viver na nossa capital. Mas veja aí o trailer. E nessa região aqui do Rio Parnaíba com o Rio Puti, onde eles se encontram, tinha uma ramificação dessa nação, que eram os índios Putis. Aqui era uma região muito privilegiada de comunicação e que comunicava o estado inteiro, porque a gente tem uma condição do Piauí, que de norte a sul praticamente você consegue navegar no Parnaíba. Vários governantes, né, tinham a tendência de mudar a capital, que era de Oeiras, para uma região próxima do Rio Parnaíba, porque Oeiras ficava a 200 quilômetros do rio. No século XIX nós temos outra perspectiva da política nacional, que é utilizar a navegação como elemento de integração nacional, tanto em termos geográficos como em termos econômicos também. Então é dentro desse discurso nacional que surge o projeto de Teresina. Há um conjunto de desejos, um conjunto de prescrições, um conjunto de vontades. Mas a história mesmo, ela é produzida, vivida e a cidade é construída pelas pessoas. A minha grande pergunta hoje, assim, como arquiteta é: será que já existia um plano para Teresina? Esse documentário eu acredito que vai chamar a atenção, sim, das autoridades e até vai ser uma aula a mais, né? Uma especialização, digamos, de que vale a pena você não perder um documentário como este. Aí vem aquela perguntinha no final: será que existiu mesmo um planejamento para se fazer a capital? Aí a gente vai ter que assistir o documentário para a gente tirar. Fiquei curiosa para ele deixar só um pedacinho da história. As nossas conclusões. Mas o documentário são 4. A gente tinha muitas possibilidades, né? Teve um determinado momento que, assim, a gente tinha várias pessoas que a gente a gente teve uma conversa antes, várias pessoas que a gente buscou realmente para compor o núcleo de entrevistados desse documentário, mas assim, não teve jeito, a gente acabou cortando muita coisa, tirando partes que às vezes a gente queria deixar, a gente às vezes achava que era muito necessário e, enfim... Na verdade, a gente vive num sistema.
A gente vive num mundo onde podemos falar quase tudo, mas nem tudo podemos assim. Então, assim, na verdade, o buscar... Eu acho que através desse documentário, Antônio, eu acho que através desse documentário, as pessoas vão poder, elas mesmas, por curiosidade, entrar na raiz e buscar algo bem mais profundo lá... Sabe aquela história do eu vou mexer na lama para ver o que tem lá no profundo? Eu não diria Acho nem que cada pessoa vai lá. mexer na lama, eu acharia mexer no tesouro, assim, sabe? Aquela coisa do tesouro do pirata. Então não deixa de ser, porque a coisa mais gostosa que existe no mundo é um caranguejo. E a dificuldade que é para pegar não é brincadeira, né? Então, assim, são dois tesouros, na verdade. O tesouro e o tesouro da natureza, que eu acho que é bem o que, na verdade, o documentário, de uma certa forma, mostra uma transferência de Oeiras para a nossa capital, Teresina, mas mais do que isso, mexe com as raízes e faz com que a gente queira estudar mais. Sim. Bom, já tô curiosa, já quero saber quando é que vai ser lançado esse documentário. Bom, esse documentário, ele vai ser lançado a partir do dia 1º de junho, ele vai estar no YouTube, gratuito mesmo. Olha, ele vai ficar em cartaz durante todo o mês de junho, no canal da Fogo Pagou. Fogo Pagou é o grupo, a associação, o grupo cultural a qual eu faço parte e que está realizando o projeto. Eu acho importante deixar aqui claro, Vanusa, que esse projeto ele jamais poderia ter sido viabilizado se não fosse por conta do Conselho de Arquitetura do Piauí, que foi além de patrocinar o filme, foi muito importante como um grande apoio, né? A gente teve o apoio também do nosso querido Edmo Campos, arquiteto também, que apoiou... Os arquitetos, na verdade, vestiram a camisa de verdade, né? Na figura do Conselho de Arquitetura, o Edmo, o Anderson Mourão, que ia estar aqui com a gente, o Wellington Camasso, que é o presidente do Conselho de Arquitetura, eles abraçaram realmente esse documentário. Eu fiquei muito feliz, porque eu acho que isso é tirar um pouco da zona de conforto, assim, trazer um elemento que até então eu não tinha, assim, não conheci nenhum outro projeto que foi o projeto de documentário que foi apoiado, patrocinado pelo CAU Piauí, entendeu? E eu fico muito feliz de que a equipe que fez parte também do nosso filme foi uma equipe que abraçou o projeto. A gente passou por um processo muito grande de imersão mesmo na cidade de Teresina. Inclusive, queria agradecer a Rayana Patrícia, que é uma das roteiristas e idealizadoras do projeto também, junto comigo, a Rosiana Martins também, que idealizou, Fabrício Campos, que foi responsável também pela parte da montagem, o Vitor Campanário, também arquiteto. Olha que curioso, aqui televisão, né, a gente tem sempre o cinegrafista, o produtor, tudo. E foi um filme que essas pessoas que fizeram parte do corpo técnico também eram arquitetos, né? A maioria deles eram arquitetos. Então, foi muito legal a gente ver como que todos eles estavam realmente saindo às vezes, a figura, né, do arquiteto, aquela coisa do escritório, aquela coisa muito formal. E eram pessoas que estavam realmente num processo de imersão dentro da história do município de Teresina. Muito bom. A gente quer agradecer de verdade. Eu acho assim que, de uma certa forma, por mais que pense que não, acho que os arquitetos que participaram abriram os olhos para muita coisa. E, obviamente, vão ajudar muito nesse processo, pelo menos desse caminhar da nossa capital. Se ela não foi planejada como deveria ser, eu acredito que os olhos vão começar a se abrir. A gente espera, né? Tomara. E vocês fazem parte dessa história, então vocês têm que levar isso à frente, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Vanusa. Um abraço para todos os arquitetos e um abraço para todas as arquitetas, a nossa querida roteirista, e dizer que pra gente é um prazer. Tudo que for para valorizar o nosso estado do Piauí, a nossa capital, nós desejamos de verdade, tá bom? É tudo que a gente mais quer.